Bom dia a todos, muita paz, que as bênçãos de Jesus calem fundo em vossas almas, em nossas almas, em toda a humanidade. Hoje, pensando no que falaríamos, optamos por falarmos um pouco sobre Maria de Nazaré, aquela que todos os cristãos, ou quase todos, conhecem como Mãe de Jesus. A melhor fonte para estudar Maria de Nazaré são os evangelhos, onde se narra a doçura daquela moça, a sua aceitação, a sua convicção espiritual e a sua aceitação em relação àquilo que seria a sua vida, a partir do momento que viesse a se tornar mãe do Cristo Jesus. Então, nos evangelhos temos a notícia da Anunciação, quando um espírito altamente iluminado lhe vem dizer que seria mãe de Jesus, do Salvador do mundo. Ouvimos também falar nos evangelhos da sua dedicação para com aquele filho, o seu sofrimento quando o filho desaparece por 3 dias, por ter ficado no sinédrio, conversando com os doutores da lei, dando os seus pensamentos, transformando o seu entendimento sobre o Alcorão, sobre as leis de Moisés, sobre as leis de Deus, causando verdadeiro espanto. Ele com 12 anos, imaginem só o desespero daquela mãe, tendo se perdido do seu filho. Depois de 3 dias ele aparece como se nada tivesse acontecido. E o coração que estava dilacerado volta a ter momentos de paz. Porém, Maria nada fez para impedir. Não repreendeu a ponto de proibir as manifestações de seu filho. Por quê? Porque no plano espiritual, antes mesmo do seu encarne, Maria foi escolhida por ser um espírito altamente evoluído, foi escolhida para ser a mãe daquele que viria agregar valores, repassar instruções para que a humanidade da época, que vivia sob o efeito de religiões de muitos deuses politeístas, e focando na ideia de que Deus era único, como ele dizia, eu e meu Pai somos um. Bem, voltemos a Maria. Passam-se os anos, Maria começa a observar que aquele garoto era procurado pelos viajantes que passavam pela cidade e a todos ele atendia com carinho. Maria via tudo, ficava satisfeita e, ao mesmo tempo, ficava pensando no que viria, o que a vida estaria lhe reservando. Parece uma mulher frágil. Não. Delicada, dócil, uma moça branda de sentimentos, branda de pensamentos, possuidora de uma fé inabalável no Criador de todas as coisas. Assim, ela vê seu filho já moço seguir a sua vida de peregrinação. Sempre que possível, ela acompanhava,
mas nunca interferia e deixava que Jesus fosse para onde bem entendesse. Vejam a resignação. Depois da crucificação, ou na crucificação propriamente dita, Maria fica ali com outras mulheres que procuravam consolá-la. Mas como consolar uma mãe que vê seu filho sendo crucificado? Só tendo muita confiança em Deus para suportar a dor sem se revoltar. Alguma mãe atual conseguiria passar por essa experiência com o seu filho amado sem se revoltar? Não, de forma alguma. Para nós isso seria um ato acima de qualquer possibilidade humana. Mas Maria esteve ali firme, suportando. Depois da crucificação, João se aproxima de Maria, lembrando daquilo que Jesus havia dito: homem, eis aí a tua mãe. Ou seja, João, a partir de agora, cuida da minha mãe. E assim Maria passou a ser reconhecida por todos como a mãe. Conta que ela saiu da cidade em que vivia e foi morar numa outra localidade onde tinha parentes. Ela e João, que nunca mais a deixou. Chegando ali, foi morar numa casinha simplória, numa colina. E na realidade, a presença de João era algo que não acontecia diariamente, porque ele tinha que tomar conta da igreja e os problemas eram muito grandes. Então ela passou a viver da seguinte maneira: fé absoluta no Criador. E escancarou as portas da sua casa para atender os necessitados. Crianças, velhos, doentes, sofridos, de todos os tipos de sofrimento, procuravam por ela e ela passou a ser chamada de mãe por todos os que viviam no local, por todos os peregrinos, enfim. Maria era uma referência. E ali ela viveu até sentir que o fim da vida se aproximava. Estava entregue, vendo suas forças se esvaírem, e aparece o necessitado. Ela começa a conversar com ele, fica encantada com a doçura daquele rapaz. E ele diz assim: mãe, venha para meus braços. Ela olha para as mãos dele e vê as chagas dos cravos lá do Calvário, da crucificação. Imediatamente ela olha para os pés e vê as chagas também nos pés do seu filho. Vejam, meus irmãos, que reencontro maravilhoso. Jesus vindo ao encontro daquela que o trouxe à vida física, para retirá-la da vida física. Agora vamos dar um salto, Maria já desencarnada, mas num trabalho espiritual intenso, forte, ininterrupto. Camilo Castelo Branco, no livro O Suicida, conta que Maria de Nazaré é considerada a mãe dos sofredores, dos suicidas, e que ela criou no plano espiritual o Hospital Maria de Nazaré, e tem uma legião de espíritos
trabalhando com ela. Então, periodicamente, ela e esses seus assessores percorrem o Vale dos Suicidas, recolhendo dali aqueles que já estão em condições de reiniciarem sua vida. Só mesmo uma mulher, uma mãe, um grande amor, um grande espírito consegue amar, demonstrar o que é o amor universal por todos os seres indistintamente. Agora, meus irmãos, vou falar um pouquinho das minhas recordações de infância. Eu morava em uma cidade do interior de São Paulo, pequena. Todos católicos. E na igreja tínhamos sempre a figura bonita daquela mulher a quem chamamos Maria. Nas procissões cantava-se louvores a Maria. E realmente, hoje, não mais católico, mas verdadeiro discípulo de Maria, a considero mãe, amparadora, aquela a quem podemos recorrer em todas as situações de nossas vidas. E jamais deixaremos de obter um beijo espiritual e uma fala que ela usa sempre, sempre. Isso também passa. Tenha fé. Queridos irmãos, paz a todos. Até a próxima vez.